Olá pessoal, meu nome é Antônio Henrique. Hoje eu vou apresentar para vocês o resumo intitulado Lógica Fuzzy aplicada na predição de riscos de ocorrência de incêndios florestais da Floresta Nacional do Rio Preto, sua zona de amortecimento. Os incêndios florestais são episódios com fogo não controlado que se propagam livremente consumindo materiais com potencial combustível em florestas. Eles são as principais ameaças às unidades de conservação, ou seja, as áreas destinadas à proteção e conservação da biodiversidade. Em relação à flora do Rio Preto, somente no primeiro semestre de 2019 foram registradas 17 ocorrências de incêndios que totalizaram na perda de 60,58 hectares de áreas protegidas. Em relação ao risco de incêndios, a gente pode definir como a probabilidade de ocorrência do fenômeno e a expectativa dos efeitos que ele pode causar. E aí, por isso, a gente aplica uma análise de vulnerabilidade da área ao fogo para definir esses riscos. Diante do empirismo das técnicas existentes de determinação do risco, faz-se necessário a obtenção de metodologias com capacidade de aumentar o grau de confiabilidade na predição. Por isso, optamos pela utilização da lógica fuzzy, que é uma metodologia que traduz valores qualitativos em quantitativos, ou seja, utiliza valores classificados de maneira empírica em um intervalo de 0 a 1, onde quanto mais próximo do 1, maior o risco, quanto mais próximo de 0, menor o risco. A hipótese foi de que a aplicação da modelagem fuzzy pode indicar as áreas mais suscetíveis à ocorrência de incêndios florestais, e o objetivo foi determinar as áreas de risco de ocorrência de incêndios florestais a partir da modelagem fuzzy para a Floresta Nacional do Rio Preto e sua zona de amortecimento, localizadas no município de Conceição da Barra, no Espírito Santo. A área de estudo, então, compreende essa zona de amortecimento e a flora do Rio Preto, localizadas no norte do Espírito Santo, no sudeste do país, do Brasil. As variáveis utilizadas foram o uso de ocupação da terra, adquirida no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA, para o ano 2019, com resolução espacial de 25 centímetros. A proximidade de estradas foi adquirida a partir da fotointerpretação de tela de base maps do ArcGIS e posterior aplicação da distância euclidiana sobre esses arquivos. Declividade e orientação do relevo foram adquiridos a partir do MDE, adquirido no Google Earth Engine, com resolução espacial de 30 metros, e posterior aplicação da Slope e Aspect. Em relação à aplicação da lógica fuzzy, foram definidas as funções de pertinência a serem aplicadas, onde para o uso e ocupação da terra utilizamos a fuzzy Gaussian, que aplica uma distribuição normal desses valores, e o ponto em torno de um ponto central, que foi definido como eucalipto, ou seja, a classe de maior risco de ocorrência de incêndios. Em relação às estradas, foi aplicada a fuzzy small, onde se define um ponto central e a partir deste a curva começa a reduzir, ou seja, quanto mais distante da estrada, menor o risco de ocorrência de incêndios. Quanto mais próximo, maior o risco de ocorrência de incêndio. A declividade foi utilizada a fuzzy linear, que define quanto maior a declividade, maior o risco. Quanto menor a declividade, menor o risco. Em relação à orientação do relevo, foi utilizada a fuzzy sino, ou a fuzzy de análise de Bell, com a face sul sendo a de menor risco e as faces norte sendo as de maiores riscos. Posteriormente, fez-se a sobreposição fuzzy gama com o 0,9 de valor de propagação da curva definido pelo software e posterior reclassificação espacial e criação das classes de muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto risco. A validação do modelo foi feita a partir dos focos de calor disponibilizados pelo INPE e a série histórica de precipitação disponibilizada pelo INMET. Aqui a gente pode perceber à esquerda a distribuição espacial das classes de uso e ocupação da Terra e à direita a gente percebe que a classe com maior representatividade do modelo em relação ao WAT foi a classe de alto risco, com 39,92%. Em relação à proximidade de estradas, na esquerda a gente percebe a uniformidade de distribuição das classes de estradas e na direita a gente percebe que a classe alto foi novamente a mais representativa com 93%. Em relação à declividade, podemos perceber que 84,12% da área é tomada pela classe de risco muito baixo, mostrando que a classe é representada principalmente a área por declividade amena. Em relação à orientação do relevo, aqui a gente tem a distribuição geográfica das encostas, né? E aqui a gente tem mostrando que a classe muito baixo novamente foi a que apresentou maior representatividade, corroborando a informação de que a área apresenta relevos a menos. E aqui, por fim, a gente tem um mapa de risco de ocorrência de incêndios florestais, após a aplicação da fuzzy gama, onde a classe alta foi a mais representativa, com 64,50%. Em relação à validação, percebemos que 73,91% dos 138 focos ocorridos foram na classe de risco alto e 0% na classe de risco muito baixo.
fazer a validação perfeita do modelo. Em relação à precipitação, percebemos que os anos 2015 e 2016 foram os que menos precipitaram e, consequentemente, os que mais apresentaram focos de calor. Concluímos que essa área possui risco alto de ocorrência de incêndios florestais. As variáveis que mais influenciaram no modelo foram o uso de ocupação da terra e proximidade de estradas. A modelagem se mostrou eficaz na avaliação de diferentes variáveis acerca do risco, auxiliando na prevenção, combate, indicando as áreas mais propensas à ocorrência de queimadas. A utilização dos mapas gerados por SIG é imprescindível para auxiliar na análise desses fatores e indicar a melhor estratégia a ser realizada. E a metodologia pode ser aplicada em qualquer outra região do mundo. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Antônio Henrique e estou à disposição para eventuais perguntas.